Então, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui presentes. Gostaria de voltar a apresentar-me. Pronto, o meu nome é António Lourenço e acredito que a história da minha vida começou bem antes do dia 14 de outubro de 1994, o dia em que nasci no Hospital de Santarém. No entanto, como essa parte é para mim ainda mistério, por estar no coração daquele que me ama mais do que a mim mesmo, vim falar-vos aqui do que se tem passado desde esse dia e todas as maravilhas que tenho podido testemunhar. Criada em Almeirim, terra de bom melão, boa sopa da pedra, mas acima de tudo, boa gente, fui verdadeiramente um privilegiado. Cresci numa família estável, onde o amor me era testemunhado e transmitido pelo amor entre a minha mãe e o meu pai, que sempre foram o pilar para o meu desenvolvimento e da minha irmã Beatriz, e um porto de abrigo para a família alargada e para tantos conhecidos e desconhecidos que foram cruzando os nossos caminhos. Ao lembrar-me da minha família, e como também somos 4, gosto de recordar a frase atribuída a Henry Ford, que afirmava que a sua família estava tão intimamente unida que teve a sensação de serem uma única pessoa formada por 4 partes. Nunca tive uma grande ideia relativamente ao que queria ser quando fosse grande. Apesar de não ser um aficionado da arte tauromáquica que caracteriza o Ribatejo, a minha primeira opção foi a de ser campino. Posteriormente, fui sendo cativado pelos mundos da ciência e da história. Se uma me mostrava de onde tínhamos vindo e tudo o que havíamos aprendido com os sucessos e os fracassos da humanidade, a outra deixava-me vislumbrar o desconhecido e o tanto que ainda não sabemos sobre o nosso futuro comum. Simultaneamente, também a minha fé se ia consolidando e estabelecendo como trave mestra da minha existência, à medida que procurava ir crescendo em sabedoria, estatura e graça. Durante este tempo, tive a oportunidade de ir a Thésée, uma comunidade monástica francesa, que mostrou o essencial da fé cristã e o primeiro e principal ensinamento do cristianismo à humanidade. Descrito por 3 palavras da primeira carta de São João, Deus é amor. Com a chegada ao final do ensino secundário e pelo contacto com colegas e alguma outra experiência de serviço, fui começando a perceber que, na verdade, mais do que apaixonado por átomos, moléculas ou manuscritos como pó, estava enamorado por pessoas. O que verdadeiramente me fascinava era este contacto pessoa a pessoa, a beleza da relação entre 2 seres humanos, traduzida pela palavra Ubuntu, que desconhecia à data. Conjugados todos estes fatores e ultrapassados os desafios da Associação Ensino Superior, embora não excessivamente confiante, mas sempre confiado, a medicina pareceu uma melhor aposta. Lembro-me como se fosse hoje, do primeiro dia em que entrei neste edifício, o da minha faculdade, que foi casa durante 6 longos anos. Aqui vivi alegrias e tristezas, sucessos e fracassos. Conheci pessoas que me marcaram profundamente e que me provaram que é mesmo verdade a frase da Abel Salazar de quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Se no início do curso estava muito focado nos resultados académicos e era até bastante competitivo no que as notas dizia respeito, com o passar dos anos fui percebendo que a verdadeira competição com que me devia preocupar era a competição com o meu eu passado, rumo à melhor versão de mim mesmo, aquela em que fosse capaz de me dar mais aos outros e viver mais descentrado de mim e de coração aberto. Por isso, procurei complementar a formação que ia recebendo de faculdade com várias atividades extracurriculares que me iam envolvendo. Destes cursos, conferências, desporto e grupos de oração e atividades missionárias, a agenda ficava rapidamente preenchida e por vezes era pouco o tempo que sobrava para a família e amigos. Através destas atividades, foi crescendo o gosto por me colocar ao serviço do outro e fui percebendo como se recebe sempre mais quando nos damos verdadeiramente. Numa destas atividades missionárias, a Missão País, conheci esta miúda linda, que está aqui na foto, esta mulher fascinante, que vou procurando aprender a amar a cada dia que passa. Com ela, vou aprendendo o que significa a palavra amor e crescendo na consciência de que amar é verdadeiramente uma decisão que somos chamados a tomar em plena liberdade, aquela que só o amor pode dar. No entanto, nem tudo foi fácil durante estes tempos. Com o tempo, fui-me apercebendo que a medicina, essa nobre conjugação de arte e ciência, estava a desvirtuar e a transformar cada vez mais em negócio e que a pessoa, o ser humano, o doente, era relegado para um plano secundário. Perguntei vezes sem conta ao amigo em quem mais confio se isto era mesmo a sua vontade e, consequentemente, aquilo onde e em que me iria sentir verdadeiramente realizado e feliz. O tempo foi passando e tardava em receber resposta, ou pelo menos em entendê-la. Mas por não encontrar a alternativa válida e por conselho de quem sabiamente me ia acompanhando, fui perseverando. Depois de várias experiências missionárias em território nacional, percebi que era chamado a cruzar fronteiras, tanto geográficas quanto existenciais, e participei numa missão de verão em São Tomé, através do Projeto Sábio, um projeto de voluntariado missionário associado à paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes em Lisboa,
que envolveu um ano de formação que viria a culminar numa missão de verão em Portugal ou no estrangeiro. Ao longo desta missão, descobri que os meus conselhos de alegria ou tristeza, prosperidade ou riqueza, ou pobreza, sucesso ou fracasso, eram desafiados por uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. Em São Tomé procurei viver leve, tanto no tempo e no espaço, como no coração. E foi neste país maravilhoso que aprendi que devemos saber dançar com a vida e estar sempre prontos para o imprevisto. Por outro lado, viver com estas minhas 4 companheiras de caminho, a Rita, a Sofia, a Chica e a Sara, foi também uma oportunidade de experimentar a beleza da vida em comunidade e de como a unidade de corações sempre prevalece sobre a diversidade de personalidades. No final desta missão, voltei à faculdade e, após um período de estágio fora do país, concluí que era tempo de tomar uma decisão tão importante quanto difícil. Contrariamente ao que é habitual num estudante finalista de um curso de medicina, não me enterrei nos livros de preparação para o exame de acesso à especialidade, o vulgo Harrison. Decidi que queria que o meu último ano de curso fosse bem aproveitado e que o meu último grande verão fosse posto ao serviço de uma forma especial. Movido pelos testemunhos em papel e imagem que me iam chegando das pessoas migrantes e refugiadas que chegavam à Grécia, e sabendo da necessidade de profissionais de saúde, percebi que poderia ser ali uma forma de colocar os meus conhecimentos em prática e, porventura, reencontrar num curso e numa profissão a que tardava em me adaptar algum sentido. Depois de algumas pesquisas e muitos e-mails trocados, acabei por encontrar a organização Medical Volunteers International, uma ONG alemã que presta cuidados de saúde aos migrantes e refugiados nas cidades de Atenas, de Salónica e na ilha de Lesbos. Durante um mês e meio que tive o privilégio de trabalhar na Grécia como médico voluntário, conheci muitas pessoas novas e muitas histórias de vida impressionantes. Aquilo que antes era distante e desconhecido tornou-se próximo. Toquei com as minhas mãos a dor e o sofrimento de uma forma que nunca antes havia tocado. Pensei que ia tratar alguém, mas acabei por ser eu a ser tratado da minha vaidade, egoísmo, indiferença e autorreferencialidade. Embora a memória não me permita reter-lhes os nomes de cor, tenho bem presentes os rostos daqueles que foram os meus primeiros doentes. Pouco do que havia estudado na faculdade me poderia ter preparado para aquilo que viria a encontrar. Os relatos de violência física, sexual e psicológica, com recursos a métodos e estratégias que antes não poderia sequer imaginar e que ainda hoje me arrepiam por saber que são realidade em alguns lugares do mundo, eram o prato do dia. Tal como era a sensação de impotência perante as trevas da humanidade, reveladas no mal infligido a estes meus irmãos e irmãs. Não me posso esquecer da quantidade absurda de mulheres, homens, crianças, que me contaram ter sido vítimas de violência sexual nos seus países de origem, no trajeto e também nos países de chegada. Não me posso esquecer daquele rapaz que me contava como tinha sido vítima de violência sexual através do uso de um cão. Ou de todas as mulheres que me contaram os horrores a que eram submetidas à frente dos seus maridos, pais e irmãos. Não me posso esquecer do jovem que me confessou ter sido intimidado a ter relações sexuais com a sua própria mãe e irmã. Não me posso esquecer da família em que ela, grávida de 8 meses, foi violentada à frente do marido, acabou por ter a criança que, passado 3 semanas, viria a ser obrigada a deixar na República Democrática do Congo e vir para a Europa. Quase no final da consulta, perguntou-me se eu não tinha nenhum comprimido que lhe pudesse dar e que a fizesse esquecer tudo aquilo que tinha passado. Respondi-lhe que, se tivesse esse comprimido, o teria dado a toda a gente que tinha encontrado naquela clínica. No entanto, nos seus rostos, via a resiliência da vida humana que nunca baixa os braços. Costumava partilhar com os meus companheiros de caminho que na nossa clínica a dor, o sofrimento e a morte andam de mãos dadas com a fé, a esperança e o amor. Na Grécia, aprendi sobre medicina, reencontrei a minha vocação, aprendi sobre a humanidade, reconheci a vida. Cerca de 2 meses depois de voltar da Grécia, virei a embarcar em nova missão humanitária, desta vez para o Bangladesh, onde iria cuidar do povo Rohingya, uma minoria étnica fortemente perseguida pelas autoridades do Myanmar. No Bangladesh revivia uma realidade com algumas semelhanças com a Grécia, em termos dos horrores infligidos a seres humanos, mas desta vez num país de acolhimento muito mais pobre e numa crise de refugiados de maiores dimensões e com maior impacto mediático. Poucas vezes me senti tão esmagado pela dura realidade como quando olhava o horizonte do campo que alberga perto de 1 milhão de refugiados. A língua, a raça e a cultura eram diferentes das que havia encontrado na Grécia, mas a humanidade a mesma. Aqui voltei a reforçar a convicção de que a humanidade que partilhamos é infinitamente maior e mais valiosa que as diferenças que possam existir entre nós.
Percebi que em qualquer conflito existem sempre várias versões, mas que em nenhuma delas se pode considerar aceitável o sacrifício de vidas humanas. Após cerca de um mês no Bangladesh, foi tempo de voltar a Portugal. Neste momento, em que partilho convosco a minha história, estou há já cerca de 8 meses a trabalhar como médico em território nacional. Se é verdade que na Grécia e no Bangladesh testemunhei a dor e o sofrimento como nunca antes testemunhara, também é verdade que eles não se esgotam nos campos de refugiados. Onde existe vida humana, existe alegria e júbilo, mas também tristeza e dor. Cada uma com as suas condicionantes particulares, mas todas dignas de respeito e acolhimento. Como se fossem únicas, porque de verdade o são. Por essa mesma razão, sempre lutei contra a tentação de desvalorizar o que por cá se faz de bem pela humanidade. A vida da Dona Margarida ou do Sr. José do meu internamento não são menos valiosas que as vidas do Shafiq ou do Muhammad. Voltar a Portugal ajuda a recordar que não sou só chamada a diferentes missões, mas que a minha própria vida é uma missão, transcende largamente o campo profissional e se estende a todas as áreas da minha vida. Compreendi mais profundamente que a humanidade que sofre e chora não tem cor, etnia, raça ou religião. E que somos seres em relação. E é nessa relação que se revela a nossa humanidade. Nos tornamos verdadeiramente humanos e que experimentamos que a comunhão é realmente um movimento de vai e vem do amor, como nos dizia Jean Vanier. Na Academia de Líderes Ubuntu, aprendi que é pela porta do autoconhecimento que nos tornamos mais autoconfiantes e conscientes dos nossos pontos fortes e fragilidades. Por sua vez, isso torna-nos mais resilientes e mais capacitados para ultrapassar as dificuldades e obstáculos que a vida nos vai colocando. Por outro lado, essas mesmas dificuldades abrem-nos à empatia para com o outro e as suas próprias dificuldades e fragilidades. Como resultado, cresce assim em nós a vontade de estar ao serviço e de procurar fazer o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Gostaria de terminar dizendo que acredito que, naqueles com quem nos cruzamos, é o amor que se cruza connosco. A nós resta a liberdade de lhe abrir, ou melhor ainda, escancarar a porta do nosso coração. Ou então permanecermos fechados em nós mesmos, no nosso comodismo e egoísmo. Estou convicto por isso que o que distingue Malala, Madre Teresa, Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Desmond Tutu e tantos outros que vivem o espírito Ubuntu não se resume apenas aos seus nobres feitos e conquistas, mas precisamente a essa capacidade de rasgar o coração ao outro, deixar que ele entre e saia em vidas que inspiram e expiram amor, aquele que nos torna um. Talvez viver uma vida inspiradora possa ser mesmo isto, inspirar amor, deixar que ele possa ser exalado e inspirado por outros. Basta respirar, portanto. Vamos a isso.